Eu sei que está muito difícil trazer notícia boa para vocês, porque realmente as coisas não andam bem. Mas ontem foi um dia desses. Ontem foi um dia que os brasileiros celebraram como se fosse vitória no final da Copa do Mundo. Eu vi muita gente realmente empolgadíssima, porque pela primeira vez ali em muitos meses a gente vê uma luz no fim do túnel para a situação calamitosa no Brasil com a pandemia. Porque ontem a Anvisa, em caráter de emergência, aprovou 2 vacinas, ou 2 lotes de vacinas que tem no Brasil agora, uma da Coronavac, que é a vacina produzida em parceria com o Instituto Butantan e uma empresa chinesa, a Sinovac, e a outra vacina que é em parceria da Fiocruz com a Oxford AstraZeneca. E daí o que acontece? Tendo saído essa decisão, que liberou a vacina, agora vai começar o programa de imunização dos brasileiros. E ontem o João Dória, o governador de São Paulo, se adiantou, porque o Instituto Butantan é de São Paulo e, segundo o Dória, toda a verba que foi destinada para a produção da vacina brasileira veio do governo de São Paulo, então ele se adiantou e imunizou a primeira pessoa, a primeira brasileira, que foi a Mônica Calazans. A Mônica Calazans é uma enfermeira que atua na UTI de um hospital de São Paulo e ela é uma enfermeira voluntária. Embora ela faça parte do grupo de risco, ela está lá na linha de frente, se voluntariou para isso, e eu quero deixar que a Mônica fale para vocês aqui o que aconteceu e o que isso representa. Vamos ouvir a Mônica Calazans, que foi a primeira brasileira a ser imunizada. Vamos assistir. São 10 meses de sofrimento, 10 meses de morte, 10 meses de vidas ceifadas. Você não tem noção o que isso representa pra mim. Você não sabe o quanto isso representa pra mim, pra todo o Brasil, pra população. Amém. Amém. Obrigada, gente. Bem, o que eu tenho a dizer nesse momento? Em primeiro lugar, agradecer a Deus por ter a oportunidade de ser a primeira vacinada. Em segundo lugar, ter orgulho do meu trabalho como enfermeira do Emílio Ribas, da UTI do Emílio Ribas, né? Uma UTI que hoje está lotada, e lotada de pacientes com Covid. O que eu falo, além disso? Que a população acredite na vacina. Eu estou falando agora como brasileira, como mulher negra, que acredite na vacina. Vamos pensar no monte de vidas que nós perdemos. Quantas famílias nós perdemos? Quantos pais, mães, irmãos? Eu quase perdi um irmão também com Covid. E diante disso é que eu tomei coragem e participei da campanha da vacina. No início, eu fui muito criticada. Eu recebia piadinha, memes, mas eu não dei sequer importância. Me falaram que eu era cobaia de uma pesquisa de vacina. Eu aprendi com uma pessoa no dia da vacinação que eu não sou cobaia, e sim participante de pesquisa. E estou muito orgulhosa de tudo isso, porque o meu nome está aí, ó, no mundo inteiro. Mônica Calazans, 54 anos, negra e participante da pesquisa, e fui a primeira a ser vacinada. Lembrando que no dia da vacina, eu fui a última a ser vacinada, porque tinha muita gente, eu fui a última. E hoje eu fui a primeira a ser vacinada. Eu tenho muito orgulho disso, dessa grande oportunidade, e falo, como brasileira, vamos nos vacinar, não tenham medo. É isso que nós estamos precisando, é isso que a gente estava esperando, a vacina, para a gente poder voltar à vida normal. Um abraço, um aperto de mão. Quanta gente não está fazendo isso hoje? Quantas pessoas têm receio de chegar próximas às outras? Quantas pessoas? Eu sou uma pessoa que tomo ônibus todo dia, tomo metrô, e no metrô você percebe, as pessoas têm receio de chegar perto de você porque ela não sabe, porque a gente está lidando com o invisível. Então chegou a grande chance.
Povo brasileiro, é a nossa grande chance. Não tenham medo. Eu sou uma pessoa comum, profissional da saúde, estou na pandemia desde o início, há 10 meses, trabalhando incansavelmente em 2 hospitais. Então, assim, eu falo com segurança e com propriedade. Não tenham medo. É a grande chance que a gente tem de salvar mais vidas. As que foram ceifadas, a gente não tem muito o que dizer, só lamentar. Mas a que ainda está para a gente poder salvar, vamos nos vacinar. É a minha palavra. O fato, gente, é que, primeiro, é uma cena muito emocionante você ter uma profissional de saúde que está assistindo, sabe? Eu acho que é difícil para a gente imaginar, nós que estamos fora, né, que não estamos nos hospitais, que não estamos acompanhando dentro do que se dá ali, né, dentro desses locais onde você tem milhares de pessoas agora internadas em estado grave ou crítico, é difícil para nós imaginarmos a pressão que esses profissionais passam, sabe, assistindo milhares e milhares de pessoas morrendo. É difícil para a gente mensurar isso. Pessoas que juraram salvar a vida das pessoas, né? Pessoas que se propõem, na sua profissão, a proteger e salvar vidas. É difícil para nós imaginarmos o que eles estão assistindo agora. Então você ter essa vacina, que, claro, não será imediato, né? Será algo em longo prazo, mas ter essa possibilidade de que a gente veja o fim dessa pandemia, que a gente veja o fim dessa calamidade, sinceramente, é emocionante mesmo, assim. Porque, como eu disse, não vai ser instantâneo, isso não vai ser amanhã, pronto, estão todos imunizados e acabou. Aqui na Espanha, por exemplo, que começou antes a vacinação, a previsão dada, e essa foi uma reportagem que eu li ontem, a previsão dada é que até meados do verão, na Europa, a gente tem aqui na Espanha 70% da população imunizada, que seria aquele desejável para a imunidade de rebanho, né? Então, assim, até julho ou agosto, se espera que tenha população na Espanha imunizada. Num país como o Brasil, que é muito maior e com uma população muito maior também, e com os atrasos, e com os desmandos do governo, e com a incompetência do Ministério da Saúde, encabeçada pelo general Pazuello, ou seja, levando em consideração o que está no Brasil, a gente pode imaginar que isso aí vai para além de setembro, talvez setembro, outubro, talvez até o final do ano a gente tenha no Brasil algum avanço nesse sentido, ao ponto de podermos voltar à normalidade, né? Aquilo que tinha antes da pandemia. Mas, sinceramente, esse foi o primeiro passo. Ontem, assim como eu disse, foi celebração de final de Copa do Mundo. As pessoas estavam muito empolgadas e muita gente aplaudindo o João Dória. E aqui é importante ressaltar um ponto, né? O que o João Dória fez não foi mais do que a obrigação dele, né? Não foi nada mais do que muitos governantes pelo mundo estão fazendo, que é proteger os seus cidadãos, que é fazer os mínimos de esforços necessários para evitar mortes e para encontrar uma saída para isso. Então, o que o João Dória fez não é excepcional, é a obrigação dele. É o que ele se propõe quando se torna um governador, quando alguém se torna um prefeito, quando alguém se torna um presidente. É de empreender os seus melhores esforços para solucionar problemas. Para solucionar problemas de violência urbana, de desigualdade, de, sei lá, buraco na rua, de epidemias, ou pandemia nesse caso. É aquilo que ele se propõe. Quando alguém se torna um governador, um prefeito, um presidente, ele se propõe a isso, a resolver problemas, a solucionar problemas, a melhorar a vida dos brasileiros ou dos seus concidadãos. É o que se propõe. Então, o que o João Dória fez soa extraordinário para as pessoas, porque, em contraste com o Bolsonaro, parece que ele fez algo muito fora do normal, mas ele fez a obrigação dele. Quem não está cumprindo a obrigação dele, quem está muito, mas muito, mas muito abaixo das expectativas, é o Bolsonaro. É alguém que não apenas não está cumprindo os seus objetivos, como está atrapalhando a solução do problema. É alguém que está criando novos problemas. E para isso, eu vou deixar para vocês aqui, no comentário fixado, 2 links. São 2 threads do Twitter. Um é da Thaís Herédia, que é uma comentarista da CNN, e outra thread que é do José Antônio Lima. Ele é jornalista e professor de Relações Internacionais e Jornalismo. E eles fizeram uma cronologia de como o Bolsonaro atuou desde que o João Dória anunciou que faria uma vacina em parceria com a China. Porque agora o que está acontecendo é o mesmo que aconteceu anteriormente. O Bolsonaro, ele se opunha a isso, ou propunha algo muito diferente, como o tal tratamento precoce, que é uma bobagem, é uma mentira. Inclusive a Anvisa ontem desmentiu isso. Não existe tratamento precoce para o coronavírus, não existe.
Não existe tratamento precoce para o coronavírus. Não há a menor comprovação de que funcionam os remédios que o Bolsonaro propõe. Pelo contrário, há comprovações de que não funciona. Então, não existe tratamento precoce para o coronavírus até o momento. Não há nenhum remédio que se utilize, que se saiba que tem eficácia para evitar que a pessoa fique doente ou morra por causa do coronavírus. O único tratamento que existe agora, a única resposta até agora, são as vacinas que foram elaboradas pelos mais diferentes países e por diferentes institutos. Essa é a solução que nós temos até agora, além das medidas de proteção individual, que é máscara, álcool gel, distanciamento, isolamento, ou seja, não há tratamento precoce. Que fique claro isso, gente. Não existe nenhum remédio que protege contra o coronavírus. Não existe remédio alopático, não existe remédio homeopático, própolis, nada disso. Que fique claro. E a Anvisa ontem deixou claro isso também. Então, a única resposta que tem agora, a única solução possível em longo prazo é a vacinação, é a imunização coletiva. É que você levante a sua bunda da cadeira e, quando estiver disponível, vá se vacinar. É a única solução. E mesmo isso, o Bolsonaro constantemente atrapalhou. Então eu vou ler para vocês aqui a thread do Twitter que a Thaís Herédia fez, né? Ela recapitulou a destruição e o atraso de vida que é o Bolsonaro. Então aqui, olha, para organizar a memória e registrar a cronologia sobre a politização em torno da Coronavac. 11 de junho, Dória anuncia acordo com a Sinovac, a empresa chinesa para fazer vacina. 12 de junho, Sérgio Camargo, da Fundação Palmares, e bolsonaristas fazem apelo para ninguém tomar vacina chinesa do Dória. 20 de outubro, Ministério da Saúde anuncia intenção de compra de 46 milhões de doses da Coronavac. 21 de outubro, não será comprada, cancela Bolsonaro, ela citando Bolsonaro aqui. 22 de outubro, é simples assim, um manda, o outro obedece, diz o general Pazuello, em referência à fala do Bolsonaro. 26 de outubro, não é mais barato investir na cura do que na vacina? Bolsonaro pergunta. 10 de novembro, morte, invalidez, anomalia. É a vacina que o Dória queria obrigar os paulistanos. Mais uma que Jair Bolsonaro ganha. Bolsonaro sobre suspensão da Coronavac pela morte de um voluntário que havia se suicidado. Então aqui você tem o Bolsonaro celebrando, comemorando porque um voluntário para receber a vacina havia morrido. Daí 7 de dezembro, Dória anuncia início da vacinação em São Paulo para 25 de janeiro, ainda sem aprovação da Anvisa. 8 de dezembro, se houver demanda e preço, vamos comprar a vacina do Butantan, diz o Pazuello. 8 de dezembro, qualquer vacina aprovada e certificada pela Anvisa será comprada e distribuída para toda a população, diz o general Pazuello. 8 de dezembro ainda, primeira pessoa vacinada no Reino Unido com a vacina da Pfizer. 15 de dezembro, eu não vou tomar vacina. Se alguém acha que a minha vida está em risco, o problema é meu. E é o Bolsonaro aqui dizendo, né, e mandando essa sinalização para a população. Então, assim, você tem um presidente, como eu disse, que não apenas não ajuda nos esforços para solucionar o problema, como atrapalha. Como vai lá e joga areia nesses esforços, como vai lá e manda sinal para o seu eleitorado para não se proteger. É um idiota. Daí, ainda dia 15 de dezembro, é mais barato investir na vacina do que estender auxílio emergencial. Roberto C. Neto, do Banco Central. Que, inclusive, esse auxílio emergencial que o governo Bolsonaro queria dar R$200 e depois vai para o Congresso e eles aumentam. E o governo é obrigado a dar mais do que queria dar inicialmente. Daí, prossegue, né? Dia 16 de dezembro. Para que essa ansiedade, essa angústia? Pergunta o Pazuello sobre o plano de vacinação. Para quê, né? Para que as pessoas estão ansiosas para ser vacinadas? Por que as pessoas querem uma cura para a doença? Por quê, né? Porque essa ansiedade, é tão bom ficar em casa, isolado, fechado, ou se aglomerando em ônibus, correndo risco de morrer, né? Para que essa ansiedade? Daí, dia 17 de dezembro, STF decide que a vacinação pode ser compulsória nos estados. Então aqui o STF vai em oposição ao Bolsonaro, que dizia repetidas vezes que não vai tornar a vacina obrigatória. Ou seja, a pessoa escolhe se ela quer morrer ou não, ela escolhe se ela quer se contagiar e contagiar outras pessoas. É o egoísmo em sua máxima potência. Dia 17/12 ainda. Se você tomar a vacina e virar jacaré, é problema seu, diz o Bolsonaro. O imbecil. E daí, 28/12, o Brasil tem 210 milhões de habitantes, um mercado enorme. Os laboratórios não tinham que estar interessados em vender pra gente? Pergunta o Bolsonaro. Porque nessa altura, em 28 de dezembro, muitos laboratórios já estavam comprometidos com outros países e já não tinha mais como fornecer para o Brasil, porque o Brasil não tinha fechado contrato com nenhum laboratório estrangeiro, né?
7 de janeiro, Butantan anuncia eficácia de 78% da Coronavac. Ainda nesse dia, cientistas contestam informações do Butantan. No dia 7 ainda, em média, estaríamos entre o dia 20 de janeiro e 10 de fevereiro. A hipótese mais alongada é final de fevereiro, meados de março, diz o Pazuello sobre início da vacinação. 11 de janeiro, vacinação vai começar no dia D, na hora H, diz o Pazuello. Ou seja, tipo, jogou pro espaço, né? Um dia a gente vai vacinar. Um dia e uma hora a gente vai vacinar. 12 de janeiro, Butantan corrige e anuncia eficácia global de 50,38% da Coronavac. A gente falou sobre isso essa semana passada, né? Vocês lembram lá que eu botei até um vídeo da CNN também. Ainda no dia 12, cientistas lamentam um erro na comunicação, mas atestam segurança da vacina. 13 de janeiro, essa de 50% é uma boa. O que eu apanhei por causa disso, agora estão vendo a verdade, diz o Bolsonaro. Mais uma vez querendo atrapalhar a vacina do Instituto Butantan. Dia 15 de janeiro, avião para buscar vacinas de Oxford não decola porque governo indiano não confirma a entrega. Daí que tudo dia 15. Não tenho ideia, Bolsonaro sobre vacina que estaria sendo produzida pelo ministro Marcos Pontes, que ele falou lá no Datena, né, que o ministro Marcos Pontes está lá em casa, no laboratório de química dele, fazendo uma vacina, aparentemente. No dia 15 ainda, o Ministério da Saúde exige entrega imediata de 6 milhões de vacinas da Coronavac. E depois disso você tem o desdobramento, que foi a aprovação da Anvisa dessas vacinas emergenciais, que tanto do Butantan quanto da Oxford, e o Dória, antecipando-se a isso, dando a primeira dose na Mônica Calazans, como a gente viu no começo aqui. Então você tem uma cronologia da tragédia aqui, né? Se você acompanhar os diferentes pronunciamentos do Bolsonaro, é alguém que o tempo todo atrapalhou os esforços do Butantan, do governo de São Paulo, e mandou essa mensagem para seus apoiadores de que essa vacina não era confiável. E agora, os bolsonaristas terão de tomar essa vacina chinesa, a vacina, como eles dizem. Eles vão ter que tomar essa vacina. Vão ter que tomar. Vão ter que virar jacaré agora. Vai ter um monte de jacaré com camisa verde e amarela agora, porque vão ser obrigados a tomar vacina que o Bolsonaro disse que vai matar pessoas, que vai causar anomalias, que vai causar mortes. Como eu disse aqui, foi uma enorme vitória política para o Dória, porque em contraste com o Bolsonaro, o Dória parece ser um bom governante. Não significa que o que ele tenha feito aqui seja extraordinário. Como eu disse, ele não fez nada mais que obrigação. Mas quando compara com uma aberração como o Bolsonaro, que disse, dias atrás, que nenhum outro governante brasileiro faria melhor do que ele. O que é uma mentira. É uma mentira. Assim como o tratamento precoce é uma mentira, que o Bolsonaro fez o que ele podia fazer é mentira. Ele negligenciou suas atribuições. Eu quero ler um último tweet aqui, porque, de repente, surge uma esperança, né, no fim do túnel. Além da vacina, surge uma nova esperança. Foi um tweet do Wilson Gomes, filósofo, professor da Federal da Bahia. E ele diz o seguinte aqui: anotem aí, na noite do dia 14 de janeiro, enquanto Manaus sufocava e o resto do Brasil era todo compaixão, revolta e lágrimas, se consolidou a mais nova força política brasileira, o antibolsonarismo. Não há mais retorno. O desprezo e ódio por Bolsonaro e bolsonarismo se solidificaram. Eu quero ter esse otimismo, eu quero ter essa visão de que o bolsonarismo acabou. O Bolsonaro acabou. Essa semana passada, com o caso de Manaus, que a gente falou aqui também em 2 vídeos, eu quero acreditar que ali foi o início do fim do Bolsonaro. Que ele vai cair. E que ele vai cair e que ele será preso depois, será punido, porque o que ele cometeu aqui é negligência, é culpa por mortes de brasileiros. Eu quero acreditar nisso. É como no Arquivo X, I want to believe. Eu quero acreditar nisso. Eu quero, como diz o tweet do Wilson Gomes aqui, acreditar que o antibolsonarismo vai derrotar o Bolsonaro. Eu quero acreditar nisso. Mas o que vocês pensam sobre isso aqui? Primeiro sobre a vacinação ontem, né, se vocês acompanharam a aprovação na Anvisa e depois a Mônica Calazans sendo vacinada, né, que foi uma cena comovente de fato, e também sobre todos os esforços do Bolsonaro para atrapalhar a vacina do Butantan, em parceria com a China, e esse tweet do Wilson Gomes aqui de que o Bolsonaro acabou agora, que esse é o início do fim do Bolsonaro, que agora é barranco abaixo e ele vai cair. E eu espero que seja preso. O que vocês pensam? Me deixa no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal. Se torne um aluno do ICL, essa semana começa o meu curso de escrita narrativas lá, para quem quer escrever um livro. Se torne aluno, é um preço muito módico mensal, e você pode fazer todos os cursos lá, não apenas o meu, mas todos os cursos que tem no site.
E também confira meus livros sobre Bolsonaro, que conta também essa cronologia do terror, né, antes da pandemia, e também sobre o Jesus histórico e a tradução que eu fiz da Teogonia do Exíodo, edição bilíngue grego-português. Um abração para vocês, se cuidem e até mais. Tchau!